TCC1 para a turma de biomedicina, o P7 da noite. E eu pergunto a vocês, eu estou gravando a aula, se vocês possuem alguma objeção em relação à gravação dessa aula, para que depois ela possa ser transmitida para vocês mesmos acompanharem. Vocês têm alguma objeção em relação a ser gravada? Vocês autorizam que essa aula seja gravada e depois divulgada? Eu Sim. autorizo. Sim. Acho que todos autorizam. Tudo bem, então, gente. Vamos iniciar nossa aula. Eu enviei a aula para o e-mail de vocês, tá? Vocês já têm esse material disponível, a aula do semestre, é um material referente ao semestre. E agora vamos iniciar propriamente dita a disciplina, né? Na aula passada a gente teve mais uma explicação, uma introdução, assim, do que tudo, né, que vocês vão ter que fazer. Alguns até ficaram meio assustados de tanta coisa, né? Muita informação. Mas lembrando, foi só uma introdução ali, só para tipo um resumo, né? Um previously, né? De tudo que vocês vão ter que entregar no final, né? Mas agora, a partir de hoje, né, com calma, vocês vão estar podendo aprender de fato como construir o TCC, tá bom? Espero que vocês possam absorver o máximo possível. E como eu disse, a minha parte, as ferramentas, né, o conhecimento eu vou estar passando para vocês. Cabe vocês aproveitarem da melhor forma possível. E se vocês seguirem tudo direitinho, tenham certeza que a nota de vocês, que o trabalho de vocês, que vale mais do que uma nota, né? O trabalho de vocês vai ser um sucesso, tá bom? Obrigado. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, né? Eu vou passar essas perguntas separadas e depois vai ter um slide com todas elas, tá bom? Mas vamos explicando uma por uma. Como elaborar um projeto? Vocês têm ideia de como que elabora um projeto? Um projeto de pesquisa? Hein, gente? Eu não tenho. Eu acho que não. É o que vai falar, né? O que é que você vai elaborar, no caso, pesquisar. Fazer o cronograma. O cronograma é uma partezinha só. O cronograma é uma parte do que a gente chama de planejamento. Certo? Ninguém mais tem outra ideia do que possa ser? Não? Então, vou repetir a pergunta aqui. Como elaborar um projeto? Então, para a gente elaborar um projeto, estou ativando aqui o mudo de todo mundo. Lembrando, quando vocês quiserem falar, vocês podem ativar o microfone de vocês, tá? Porque tá dando barulho externo, para não ficar incomodando na aula. Então, como elaborar um projeto, né? Então, para elaborar um projeto, é necessário que se sigam normas, né? Então, vocês vão estar construindo um trabalho científico. Você pode ter um projeto para a sua vida, né? Qualquer, sem estar relacionado a algo científico. Mas não é importante que você planeje ele. Vamos supor que você está querendo fazer desenvolver um projeto na sua vida, onde você está mudando de emprego e a partir desse emprego, desse novo trabalho que você quer se realizar com ele, você já planeja, né? Você já almeja ali coisas futuras, né? Com esse trabalho eu vou ter um bom salário, então eu já planejo daqui a tantos meses, vamos supor, trocar de carro, investir num apartamento, né? Numa casa, algo do tipo. Então, isso é planejamento, né? E para uma coisa, entre aspas, né, tão simples, você não precisou parar, pensar, se organizar, se você quer que tudo dê certo. A mesma coisa é o TCC de vocês. Então, para que ele dê certo, vocês precisam se dedicar na elaboração dele, tá? Então, como elaborar um projeto, vocês precisam seguir as normas. As normas eu já estou dando de mão beijada para vocês, né? Como eu falei, já tá pronto. Vocês não tem por que quebrar a cabeça com isso, né? Então, é só ir lá e construir o trabalho dentro da formatação da norma que eu entrego para vocês.
E, lógico, é necessário se ter um tema, né, para que você possa estar direcionando ali a sua pesquisa. E a gente vai ver outros detalhezinhos, né, que durante a aula vocês vão estar cada vez mais abrindo sua mente. Então, vamos fazer uma analogia que vocês tivessem agora com a cabecinha assim, bem pequenininha, com a ideia do TCC de vocês bem pequenininho, e de repente aquilo, ó, vai crescendo, 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 até se tornar o projeto que posteriormente vai se tornar o trabalho de vocês de conclusão, né, até vocês entregarem com sucesso ali, uma nota excelente no final, tá bom? Então, vamos lá. O que pretendo estudar? Então, cada um de vocês vão ter que decidir o que é que vocês pretendem estudar, tá? Qual é o tema que vocês vão escolher para desenvolver uma pesquisa, né, durante esses 8 meses aí que vocês vão estar trabalhando no TCC de vocês. Como eu falei na aula passada, quem é que decide isso? Sou eu? É sua orientadora? Não, são vocês, né? Vocês, com aqueles pontos que eu falei na aula passada, né, colocando na balança ali os prós e contras de cada tema, se você vai fazer um trabalho em grupo ou individual, quem vai ser seu orientador. Então, tudo isso deve estar sendo pensado. E a escolha do seu tema vai ajudar vocês a definirem se vão ou não fazer o trabalho em grupo e também quem será o orientador de vocês. Tudo isso depende do tema, tá? Então, vejam como uma coisa está alinhada à outra, tá bom? Tenham algum conhecimento e ou afinidade por aquele tema? Então, vamos lá. Vamos pensar comigo. Pode ser que você, em relação ao conhecimento, isso não vai pesar tanto na balança. Lembra que a gente disse que a gente está fazendo uma balança para ver, né, os prós e contras? Então, o conhecimento não vai pesar tanto. Por quê? Porque o conhecimento ele pode ser adquirido, né? O que vai pesar aqui é se você tem ou não afinidade pelo tema. Se você, que é o que vai pesar mais, é se você não tem afinidade pelo tema. Se você já sabe que você não gosta daquilo, porque cargas d'água você vai estar escolhendo aquele tema? Tá querendo arrumar sarna para se coçar, gente? Não façam isso não, né? Então, busquem um tema que vocês gostem, preferencialmente que seja aquilo que vocês se realizem fazendo, né? Então, vocês escolheram biomedicina por um motivo. Pode ser até que vocês, inicialmente, quando entraram no curso, tinham uma ideia, né? De algo que vocês assim gostariam de trabalhar, mas durante o curso vocês conheceram muito mais coisas, muito mais áreas de atuação da biomedicina, que poderia até ser desconhecido até então, e que vocês mudaram de ideia. Não tem problema, excelente, significa que vocês abriram os horizontes de vocês, que vocês não ficaram tão limitados. Não significa também que quem entrou com aquela ideia inicial e não mudou, que é limitado. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu estou dizendo que vocês abrangeram, né, as oportunidades que podem estar surgindo para vocês. E aí vocês que têm que decidir isso. Qual tema é melhor para vocês trabalharem? Então, o ideal é que seja um tema que você... Já vai, Gabi, vou passar a palavra para você. Gabriela levantou a mão. Então, o ideal é que seja um tema que você goste. Se vai ter ou não conhecimento, isso vem com o tempo, né? Quanto mais você estudar, né, você fazendo um trabalho naquela temática, mais você vai adquirir conhecimento. Então, o conhecimento aqui não vai ser tão fundamental quanto você saber se você gosta ou não daquele tema. Ah, para mim é indiferente. Eu nem sei se eu gosto ou desgosto. Tá. É uma coisa aí, um tema que possa se pensar. O ruim é se você escolher um tema que você já sabe que você não gosta, tá bom? Então, Gabriela, pode falar.
Gabi? Tem alguns alunos solicitando para entrar. Era só isso mesmo. Tá, mas para mim não está aparecendo aqui, não. Quem está solicitando para entrar, aparece aqui, eu admito. Ok, obrigada. Eu acho que os que tinham já entraram. Então, tem gente aqui dizendo que está conseguindo, agora eu já estou na aula, não vou ficar parando para ver isso, não. De qualquer jeito, a aula vai ficar gravada. E aí, com o tempo, a gente meio que faz assim, esse meio de agosto, para vocês irem se familiarizando com a plataforma, né? E a partir de setembro, aí, a gente fica sendo mais rigoroso com a questão da presença. Aí eu ia falar outra coisa aqui em relação à plataforma, agora deu um branco. Se eu lembrar, depois eu falo. Então, vamos lá. Tem algum conhecimento e ou afinidade para aquele tema? Acabei de explicar, né? Então, coloquem ali na balança para ver se realmente aquele tema é algo que você vai conseguir produzir, né? Durante esse tempo que vocês vão estar fazendo TCC. Principalmente se o seu trabalho é em grupo, né? Se você tiver num grupo que as 2 ou as 3 pessoas, elas concordam e gostam desse tema, excelente, maravilhoso. Vocês têm tudo para construir um trabalho bom. Desde que, além da afinidade com o tema, né, todos estejam na mesma sintonia ali de dedicação para construir o trabalho, certo? Então, tenho empatia pelo meu orientador? E aí? Então, algumas pessoas até nem conhecem todos os professores da faculdade. Então, como eu falei para vocês, qualquer professor da faculdade ele pode orientar. Não necessariamente, por exemplo, vocês obrigatoriamente precisam pegar só um professor de biomedicina, tá? Dependendo do tema, pode ser até um outro professor, por exemplo, vou citar um exemplo aqui de uma professora, ela não está mais na faculdade, tá? Mas eu acho que vocês, se não tiveram disciplina com ela, vocês acho que conheceram, a professora que era coordenadora de estética, tá? Então, a professora de medicina alternativa, terapias alternativas, algo do tipo, certo? Professora Andréa. Então, ela dava aula, por exemplo, de acupuntura, que era uma optativa de vocês, não sei se ainda tem. Então, ela era, né, a coordenadora de estética, dava aula de estética, e biomedicina, né, uma das áreas de atuação que vocês podem estar atuando é essa, a questão da acupuntura. Então, poderia ser uma professora que vocês estivessem buscando, certo? Só para citar como exemplo. Ou então, eu quero vocês dentro da biomedicina, quer falar alguma coisa, sei lá, tô até sem criatividade aqui agora, mas qualquer professor da instituição, certo? Que vocês queiram, pode orientar, e lógico, desde que eles aceitem, certo? Então, em relação a esta pergunta aqui, né, se tem empatia pelo meu orientador, lembrem que eu informei para vocês que até sexta-feira, né, vocês devem estar definindo isso e preenchendo a documentação. Então, aqueles professores que vocês convidarem, que o ideal, assim como foi no tema, que sejam professores que vocês tenham afinidade. Mas, como no tema, o que vai pesar mais é se você não tem afinidade. Eu conheço o professor, mas eu não tive aula com ele. Então, eu não sei se eu teria ou não afinidade com ele. Tá, menos mal. Agora, eu tenho um professor que eu sei que eu não gosto. Às vezes é só pela matéria do professor que você não gosta e acaba que reflete para a pessoa, né, do professor. Eu vou passar a palavra para Milena já, tá, Milena? Então, vocês podem estar colocando isso na balança também. Por algum motivo você não gosta do professor, então não é interessante que você escolha esse professor para lhe orientar. Por quê? Porque, vamos supor, o professor vai, corrige seu trabalho, coloca ali, né, um monte de letrinhas vermelhas, um monte de correção, um monte de coisa para você refazer, aí você já pode se doer, né? Você pode dizer, o professor tá pegando no meu pé, olha como é, não sei o quê. Na verdade, não, ele tá fazendo um trabalho excelente, tá? Agradeça se o professor pegar seu trabalho e mandar um monte de coisa para vocês corrigirem,
significa que ele parou, que ele leu e viu que estava errado. Se vocês pegam o trabalho de vocês e envia para o orientador, e ele envia dizendo que está tudo lindo, maravilhoso, que não tem correção nenhuma, sinto lhe dizer, ele não leu. Não tem como vocês, principalmente, eu não estou menosprezando vocês não, tá, gente? É uma questão de fato. Vocês não têm a experiência, né, de, por exemplo, uma pessoa que já está num mestrado, num doutorado, de construir um trabalho. Quem está num pós-doutorado, escreve uma coisa e precisa corrigir, imagine vocês que estão iniciando, acho que a maioria de vocês é a primeira vez que vai estar escrevendo um trabalho científico, né, um artigo. Então, não é querer demais que esteja tudo lindo, maravilhoso e não tenha nenhuma correção. Né? A gente também precisa colocar o pé no chão e ser honesto consigo mesmo. Milena, pode falar. Ativa teu microfone. Ativa teu microfone, Milena. Tá indo? Agora tá indo. Aquele documento que a senhora mandou, a gente vai assinar, eu e as meninas, e a gente vai ter que escanear, e a professora vai ter que assinar lá e escanear de novo para mandar para a senhora, né? Exatamente. Pronto. Então, no caso, o tema e o título, estou um pouco confusa com isso, porque Eu lá vou a falar. senhora pede o tema. Eu vou falar ainda disso. Tá, ok, obrigada. Vou baixar aqui sua mãozinha. Então, continuando. Então, entenderam a questão de ter empatia pelo orientador, né? No sentido de que seja algo que realmente colabore, contribua com a construção do seu trabalho, né? Que seja algo prazeroso, porque é algo que já vai ter que ter tanta dedicação de vocês vão precisar ter tanto tempo, né, depositado na construção desse trabalho. Então, fazer isso com uma pessoa que é do seu agrado, né, que, vamos dizer assim, bate as ideias, que você aceita o que o professor fala, que você entende as correções que são feitas, então isso vai contribuir também, né, para o sucesso do trabalho de vocês. Então, continuando aqui. Tem uma sólida proposta de pesquisa? Eita. Vamos lá. Lógico que nesse momento é a primeira aula de vocês. Lógico que vocês não têm toda a ideia, né, todo o projeto já na cabeça. Mas quando eu pergunto aqui, se vocês já têm uma sólida proposta, é uma sólida, mas não tão sólida. É no sentido de que vocês já sabem qual é o tema que vocês querem fazer. Vocês já têm uma ideia, por exemplo, se o seu trabalho vai ser de campo ou vai ser bibliográfico. Ou seja, você já está maquinando ali as possibilidades. Então, se você já tem isso em mente, então você tem uma sólida proposta. Só para vocês terem uma ideia, tem gente que preenche a folha de aprovação, um informe de orientação, chega no dia da prova e está mais perdido do que segue em tiroteio. Já trocou de tema, já mudou de orientador, já... né? Então, se organizem, tá? Como eu disse, peguem um tempozinho da mesma forma que vocês têm um horário para assistir a aula, né? Que vocês tenham um horário fixo também para que vocês se dediquem à construção do trabalho de vocês. Só assistir a aula não vai fazer o trabalho de vocês sair do canto, tá? As letrinhas não vão aparecer ali no trabalho do nada, não, certo? Vocês que precisam estar construindo. E aí eu pergunto para vocês, por que fazer uma monografia, né? Um TCC, um trabalho de conclusão de curso? Para quem chegou depois, essas foram as 6 perguntinhas, tá? Então, para vocês, por que fazer uma monografia, um TCC? Vocês têm alguma ideia? Não? Por que vocês têm que fazer um TCC? Ninguém? Ou porque estão tímidos? Eu acho que deva ser porque ali com esse trabalho a gente vai mostrar que a gente, com todo o conhecimento que a gente construiu durante o curso, a gente tem capacidade suficiente para fazer um artigo, alguma coisa que vai ser levada em consideração e vista de uma forma segura, né, para a população. Eu acho que seja assim.
Muito boa a resposta. Mais alguém? Ninguém? Tão tímidos. Então, vamos lá, gente. Antes de eu explicar o porquê de fazer uma monografia, vocês estão vendo aí, né? Atividade 1, questões de 1 a 6. Que danada é isso, professora? Esse é um trabalho que vocês têm que fazer. Certo? Então, o TCC1, ele tem um TED. Lembram do TED que vocês têm que fazer em todas as disciplinas, né? Que é o trabalho efetivo discente. Ele vale até 2 pontos na N1, tá? Na minha disciplina, vale 2 pontos na N1. Então, como que é isso? Nas 3 aulas, nas 3 primeiras aulas, inclusive vocês já receberam o material, vocês podem ver essas perguntas, tá? Na aula 2 é no último slide e na aula 3 ela é durante a aula. Aí tem lá atividade e o número da questão. Então, minha bolsa. A minha bolsa ali. São 14 questões ao todo, certo? 14 questões que vocês vão estar respondendo valendo o TED. Professora, como que eu vou responder isso que eu não sei? Primeiro de tudo, gente, não tem respostas certas ou erradas, certo? Eu quero que vocês respondam. Então, todas essas 6 questões que eu fiz agora, como elaborar um projeto, o que é que vocês pretendem estudar, que é o tema de vocês, se vocês têm ou não conhecimento e ou afinidade pelo tema que vocês escolheram, se vocês têm empatia pelo orientador que vocês escolheram, se vocês têm uma sólida proposta de pesquisa e por que fazer uma monografia. Isso do ponto de vista de vocês. Como eu disse, não tem respostas certas ou erradas. Eu quero que vocês respondam. À medida que vocês vão estar respondendo, na de hoje, não, mas a partir da aula 2, vocês vão ver que à medida que vocês estão respondendo essas perguntas, vocês automaticamente estão fazendo o trabalho de vocês, certo? A diferença é que vocês vão pegar as respostas individuais e colocar isso dentro do trabalho. Bom, então eu quero que levem a sério. Como eu disse, não tem respostas certas ou erradas. Quando vocês me entregarem, eu vou ver se vocês responderam, tá? E lógico, vou ver também o que responderam. Não é também, você botou uma receita de bolo ali, quer que eu considere? Não, né? Óbvio que não. Tem que estar dentro, lógico, da disciplina. Então, você respondendo todas as perguntas, vocês vão ter a nota. Trabalhos que são em dupla ou em trio, só envia um trabalho, certo? Não faz 2 ou 3 trabalhos, cada um respondendo a mesma coisa, porque o trabalho é um só, então, né, como eu disse, vocês vão estar construindo o trabalho, então não tem sentido. Vocês vão estar construindo isso, então eu vou abrir uma plataforma no Google, tá? Um formulário onde vocês vão estar respondendo essas mesmas perguntas, certo? Mas aí eu deixo já as perguntas aí para vocês já irem respondendo. Quando a gente terminar até a aula 3, né? Terminou a aula 3, aí eu abro esse formulário só para vocês irem colocando as respostas de vocês lá, tá bom? Para não correr o risco, como o semestre passado, eu não sei, Tâmara, já eu passo a palavra para você. Eu não sei o que aconteceu com o meu e-mail, mas eu recebia os e-mails, né? Eu via no celular que tinha chegado, aí tinha até aluno que falava, professora, mandei. Aí como eu tinha visto a notificação, eu, recebi, beleza. Aí depois eu ia ver. Quando eu ia ver, tinha sumido o meu e-mail. Não sei o que é que aconteceu. Aconteceu isso com várias turmas. Então, para evitar isso, eu vou fazer lá na plataforma do Google. E aí não vai ter esse risco, porque fica tudo armazenado direitinho lá no meu Google Drive. E aí tem mais espaço, fica mais tranquilo até para imprimir depois, para ficar registrado para vocês. Aí vocês podem responder pelo celular também. Lembrando, um do grupo só responde. Pode falar, Tâmara.
Ativa o microfone, ativa o microfone. Pronto. Essas perguntas, ela é para responder dentro do trabalho, o trabalho que a gente vai entregar no final do semestre, aí essas perguntas aí é para estar respondida no decorrer do trabalho, do assunto que a gente escolheu. Isso. Vocês, dentro do tema que vocês vão desenvolver a pesquisa de vocês vão estar respondendo. Ah, professora, mas e se eu mudei de tema? Mais para frente. Não tem problema. Não tem problema se mudou depois. Eu vou considerar, né, o que você tinha respondido até então, referente àquele tema que era até o momento, tá? Mas o ideal, como eu falei, é que vocês escolham um tema e construam o trabalho agora, algo que você fique do início ao fim. Por quê? Porque cada vez que você mudar de tema, você vai começar do zero. Ou seja, você vai estar perdendo tempo. Uma coisa que você teria 8 meses para fazer, você vai ter 6, você vai ter 5, você vai ter 4. E aí? Se vocês, principalmente quem é marinheiro de primeira viagem, nunca construiu, se com 8 meses já não era tão fácil, imagine com 4, com 3, né? Então fica complicado. Pode falar, Milena, que você levantou a mão. Ativa o microfone. É só para recapitular que minha mãe chegou na hora. As perguntas vão estar disponíveis a partir da terceira aula no Google Drive. Sim, é. E no final que a gente vai ter que lhe entregar do período. Não, ó, essas perguntas da aula 1, 2 e 3, elas são o TED. Tá? Entendi. Elas são o TED. Então, essas são as primeiras 6, mas a senhora vai, durante as 2 próximas, vai colocar mais perguntas. Vocês já receberam material, então vocês já podem ver quais são as perguntas, tá? Assim, mesmo vocês já estando com ela, eu acho que não vai ser fácil vocês responderem, por enquanto, por não ter tido a aula, justamente por não ter experiência com TCC, tá? Se quiserem, pode ir olhando já quais são as perguntas. Mas, como eu disse, sem a explicação, né, vocês vão ficar meio perdidos. E aí, quando a gente terminar a aula 3, aí eu vou abrir lá a plataforma no Google para vocês e dar, vamos supor, 1, 2 dias para vocês responderem. Porque como são 14 questões, né, e eu sei que tem alguns que não têm computador, vão tentar responder pelo celular. E digitar pelo celular vai demorar bastante. Então, eu vou deixar 1, 2 dias para vocês estarem fazendo. E aí, depois eu fecho. E aí, quando fechou, já vai ficar computado como sendo o TED de vocês. Vou verificar quem respondeu. Quem tiver respondido as perguntas, aí vai ganhar os 2 pontos. Eu só respondi, vamos supor, são 14 ao todo. Eu só respondi 10. Então, lógico, você não vai ter os 2 pontos. Eu vou, né, tá deduzindo aí a pontuação, os décimos de vocês, certo? Então, continuando, né? Então, vocês vão ter aqui essas 6 perguntas. E a última que eu faço para vocês, né? Por que fazer uma monografia? Então, um de vocês respondeu, mas eu vou trazer aqui algumas perspectivas, né? Do porquê de fazer uma monografia. Eu até fiquei esperando uma resposta que é bem típica dos alunos, que é, para concluir o curso. Então, tem algumas turmas que os alunos fazem, para terminar o curso. Não. Assim, não deixa de ser, né? Se você não fizer o TCC, você não conclui. Mas da mesma forma, se você não fizer todas as outras disciplinas, não fizer estágio, não fizer carga horária extracurricular, né? Se você não cumprir com todas as obrigações da graduação, você não conclui. Então, não é só o TCC que vai definir se vocês vão ou não, né, concluir o curso. Tem toda aí um monte de atribuições que vocês precisam cumprir. Então, dentro do TCC, né, de por que fazer uma monografia, por que fazer um trabalho de conclusão de curso, a gente tem a perspectiva do aluno, a perspectiva do professor e a perspectiva da ciência. Na perspectiva do aluno, a gente tem como parte de um aprimoramento profissional. Lembram que eu falei para vocês que o ideal é que vocês escolham uma temática, que vocês se identifiquem, que vocês gostem, que, se possível, que seja aquela temática a qual vocês pretendem trabalhar no final do semestre?
Ou, no final do semestre não, quando concluir o curso. Lembram que eu falei isso? Então, por isso que é como uma forma de um aprimoramento profissional. Então, você vai ter um conhecimento a mais dentro da área que você escolheu, né, do seu curso, que você trabalhou ali para desenvolver a sua pesquisa. Do ponto de vista do orientador, os trabalhos de conclusão, né, eles podem dar origem a novas pesquisas. Então, às vezes, a ideia de um aluno que pode até, vamos dizer assim, ser um pouco mais simples. Eu não estou tirando mérito, tá, gente? Mas, às vezes, é o quê? Um pouco mais simples, o professor, com a experiência que ele tem, ele consegue transformar aquela ideia, né, em algo mais robusto, em algo que possa ser mais complexo, né? E aí, isso acaba ajudando, né, no ponto de vista da ciência. E com isso dá suporte para publicações. Então, a ideia de um aluno ajudou ali ao professor a desenvolver algo maior, né, algo melhor, possivelmente pode ter dado origem a novas pesquisas e, com isso, suporte para novas publicações. E aí, com essas publicações, a gente tem um elo para o ponto de vista da ciência. Então, do ponto de vista da ciência, fazer um trabalho científico significa partilhar conhecimentos sistematizados. Vocês sabem o que é isso? Hein, gente? Vocês sabem o que é partilhar conhecimento sistematizado? Alguém arrisca aí responder? Ninguém? Então, primeiro de tudo, o que é algo sistematizado? O que seria algo sistemático? Vocês já ouviram essa palavra? Às vezes tem gente que fala assim, fulano é muito sistemático. Ouviram não isso? Uma pessoa sistemática é aquela pessoa que ela é bem organizadinha, gosta das coisas tudo bem, no lugarzinho certo, tudo do jeitinho que tem que ser. Então, isso é uma pessoa sistemática. Então, do ponto de vista da ciência, se alguém quiser falar alguma coisa, tá? Pode ativar o microfone e falar. Então, do ponto de vista da ciência, partilhar conhecimento sistematizado é compartilhar um conhecimento que foi desenvolvido seguindo padrões, seguindo uma organização, tá? Seguindo um método de escrita científica, que é o que eu vou ensinar para vocês, a escrita científica, tá? Então, cada um, por exemplo, vocês podem... Eu, particularmente, quando estou assistindo uma aula, eu estava numa reunião, por isso que eu tinha falado que eu ia atrasar um pouquinho, né? Atrasei 5 minutinhos só. Numa reunião, eu pego meu caderno e escrevo um monte de coisa. Imagina uma aula, né? Então, cada pessoa tem o seu jeito de anotar, né, as informações. Por exemplo, se a gente estivesse pegando todo mundo que está na sala agora, 20 alunos, e cada um estivesse escrevendo no seu caderno, anotando ali os pontos importantes, cada um ia estar escrevendo do seu jeito. Alguns iam fazer esquema, botar setinha, outros iam só colocar tópicos, outros iriam colocar textos mais longos. Então, cada um do seu jeito. Não tem uma regra, né? Não existe vamos dizer, uma obrigação de você estar escrevendo com um determinado método para fazer as anotações de vocês. Já na ciência, né? Um trabalho científico para a escrita científica não é assim. Você precisa estar seguindo uma normatização, né? Que é para ser sistemático. Porque imagine no mundo todo cada um escrevendo de forma toda doida, né? Então, ia ficar meio confuso, né? Para a gente poder ter trocas de informações, identificar como foi um método que um pesquisador utilizou, outro para determinada situação. Um exemplo, agora na Covid, né? Existem vários pesquisadores no mundo tentando desenvolver a vacina. Só que eles estão seguindo o quê? Protocolos, eles estão sendo sistemáticos em vários aspectos, anotando,
né? Por quê? Porque quando isso for colocado, né, se realmente, né, quem descobrir a vacina, isso vai precisar ser replicado, que é uma palavra que a gente vai ver lá na frente. O que é replicado? Que outras pessoas possam fazer. Então, cada país vai, vamos dizer assim, né, de forma bem simplória, receber a receita do bolo, né, que seria a vacina, e aí cada um dentro do seu país vai desenvolver a vacina de acordo com aquela receita que eles receberam, que no caso é o método que foi utilizado. Então, para vocês verem que a ciência ela não é feita de qualquer jeito, né? Ela precisa seguir alguns padrões. E por isso que eu vou com calma aqui, tá tentando passar para vocês, e eu vou trazer bastante exemplos, tá? Para fazer com que vocês raciocinem a forma correta de vocês colocarem no seu trabalho. Então, a partir da aula 2, a gente tem bastante exemplos. E aí, justamente, eu trago os exemplos aqui para quando vocês estiverem no trabalho de vocês, aí vocês usem o mesmo raciocínio. Ah, a professora deu esse exemplo aqui e ela fez isso, isso e isso. Então, deixa eu trazer para o meu tema, o que é que eu tenho que fazer, certo? E aí vocês vão conseguindo desenvolver o trabalho de vocês dessa forma, que vai facilitar bastante. E aí, compartilhando esses conhecimentos, a ciência contribui para a resolução de algum problema. Então, vejam o quanto é importante publicar, o quanto é importante que a ciência seja divulgada. Imagine, do que ia adiantar uma pessoa desenvolver a vacina do Covid se ela não dissesse para ninguém que desenvolveu isso. Imagine se só ela tivesse esse conhecimento. No mundo todinho, ninguém estava pesquisando, né? E aí só ela descobriu, só ela tem esse conhecimento. E adiantar para quê? Só ela ficar imune. Né? Então, a ciência ela é feita para ser compartilhada. Então, imaginem lá nos primórdios das pesquisas na área de saúde, vamos supor, os médicos ali fazendo suas cirurgias, né? Então, os primeiros que descobriram sobre a questão da infecção hospitalar, a utilização de materiais que eles tivessem esterilizados, de luvas estéreis, né? Então, se eu descobri isso e não compartilhei, quando eu morresse, aquele conhecimento já era. Quem foi atendido por mim, beleza, né? Ia ter os procedimentos feitos ali com risco menor de complicações. Agora, quando eu morri, e esperar uma outra pessoa desenvolver uma ideia semelhante, imagine quanto tempo isso não ia demorar. A gente, por exemplo, estaria tendo uma aula como essa hoje se o conhecimento não fosse compartilhado, né? Todo mundo ou com o seu computador, com o seu celular, com webcam, com internet, né? A própria energia elétrica, né? Então, vejam o quanto que é importante a ciência, apesar de muitos ainda no século XX, né, diminuir a importância da ciência para o mundo todo, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. Então, continuando, gente, para se desenvolver um trabalho científico é preciso ter investimento intelectual. E aí, o que seria isso? Vocês têm ideia do que seria investimento intelectual? O que é? Eu acho que seja se dedicar a ler coisas para ter conhecimento, para poder conseguir criar um TCC, né? Porque assim, sem ter exemplos, a gente não vai conseguir de jeito nenhum. Mais alguém? Davidson? Fala alguma coisa ou tá com o microfone desativado? Não? Então, gente, como a Milena falou, né? Para desenvolver o trabalho científico, precisa ter investimento intelectual. O investimento, ele é só financeiro? Não. É uma parte, tá? A gente precisa investir financeiramente também. Por exemplo, no momento que você investe num curso, no momento que você investe num evento científico, num livro, num curso de aperfeiçoamento,
tá? Então, isso é investimento. Você vai estar adquirindo conhecimento e conhecimento ninguém tira, certo? Então, o investimento financeiro vai fazer parte também, mas não é apenas ele. Como Milena falou, o investimento em você ler, né, em você se dedicar, em você buscar conhecimento dentro da área, em você estar buscando ali artigos sobre a temática que você vai pesquisar. Então, tudo isso é investimento. Tá? Então, o Snoopy sabe, vocês sabem também agora, né? Então, não vão deixar de ter o investimento de vocês para desenvolver um bom trabalho de pesquisa, que será o TCC de vocês. E aí a gente chega num ponto que é o pensar e senso comum. Então, durante a nossa vida, né, desde quando somos pequenos, a gente sempre tem situações onde, vamos supor, nossos pais, nossos avós, tios, pessoas mais velhas, elas chegam até a gente trazendo algumas informações que muitas vezes não são informações científicas, tá? Exemplo, eu acho que todo mundo aqui já passou na vida, né, por uma situação de alguém chegar, vamos supor, você está passando mal do estômago, alguma coisa do tipo, aí fulano pega e diz, ó, toma chá de tal coisa que é bom para o estômago, né, é bom para enjoo. Ah, toma chá de camomila, que é calmante. Então, hoje, né, a gente sabe, existem pesquisas que trazem resultados sobre isso, né? Então, tem lá a camomila, eu não lembro agora o nome científico dela, mas existem inúmeros estudos relacionados à planta, né? Que foi observado o princípio ativo lá, que realmente atua como calmante. Então, isso é ciência. Mas a questão de sua avó chegar e dizer, ah, filho, minha bisavó já dizia que tomar chazinho de não sei o que é bom. Então tome. Às vezes pode até melhorar, né? Por N motivos. Mas dependendo da situação, pode ser que você agrave uma outra questão. Por exemplo, eu li uma vez que chá de boldo, ele é bom para o fígado, mas em compensação, ele é péssimo para quem tem diabetes. E aí, eu tinha um conhecido, né, falecido já, que ele tinha problema no fígado. E aí, tomava chá de boldo, era garrafinha na geladeira, né, toda a água que ele tomava era o chá de boldo. Só que ele também tinha diabetes. Ou seja, uma orientação que passaram para ele pelo senso comum, de que o chá de boldo era bom para o fígado, mas cientificamente não exploraram o risco-benefício, né, os problemas que poderia vir. Né? E aí, então, foi uma situação que pode ter agravado a saúde dessa pessoa. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, tá? Quando a gente vai afirmar alguma coisa. Em trabalho científico, a gente não pode só jogar a informação lá, tá? Então, você, por exemplo, não pode dizer que camomila acalma. Você tem que dizer que, segundo o estudo de fulano e o ano da publicação, a camomila acalma. É aí que a gente vai diferenciar o senso comum da ciência, tá bom? Outro exemplo, vamos supor que que eu seja uma pescadora. Minha vida toda, meus pais, meus avós, né? Vamos supor que eu viva numa comunidade numa aldeia de pescadores. E aí, por eu viver, né, ali naquela região, né, próximo ao mar, beira-mar, na verdade, então eu sei que a maré, ela sobe e desce. Né? A maré fica cheia e a maré seca. Todo mundo sabe disso. Mas vocês sabem o porquê? Hein, gente? Então, Davidson disse que não.
Helena também não. Ninguém sabe por que a maré sobe e a maré desce? Eu já escutei falar que é por conta da lua. E aí, quem mais? Vento? Rosicleide dizendo que é vento? Não. Que vento certinho é esse que vem a cada 6 horas? Mais ninguém? Então vamos lá aprender? Tá vendo? TCC não é só saber sobre TCC, não. Então, gente, a maré, ela sobe e ela desce, como a Helena falou, pela influência da Lua. Então, a força gravitacional que o nosso satélite natural, que é a Lua, ela exerce sobre a Terra, é suficiente para a água, né, que não é algo rígido. Então, a água que está nos oceanos faz com que ela suba e desça. Então, de acordo com a posição da Lua sobre a Terra, ela vai fazer com que ela não vai girando, né, ao redor da Terra. Então, no que ela vai girando, a gente vai ter a influência da maré enchendo ou secando. Certo? Então, mas trazendo para o meu exemplo, quer dizer que todo pescador sabe disso? Não. Ele sabe que enche e que seca. Né? Mas saber, e que ele pode até saber também que na lua mais cheia, as marés vão ser as marés mais altas. Tá? E também as mais secas, né? Que aí a gente tem maré alta baixa, aquela de 0,0, né? Ou então de 2 ponto alguma coisa. Então, as luas cheias, a gente tem isso. Então, gente, uma coisa, né? Uma informação que todo mundo sabe que a maré enche e seca, mas a maioria não sabe o porquê. Uma coisa tão simples, né? Para vocês verem como às vezes a gente pode se deixar levar por uma informação pela questão do senso comum. Um exemplo, eu vou trazer um exemplo do meu mestrado. No meu mestrado, eu fiz sobre a influência do lixo, né, em áreas de alimentação de tartarugas marinhas. E aí eu coletava, né, eu estava investigando o quanto nas áreas que a gente tinha aqui, na praia, no mar e dentro da tartaruga, o quanto de lixo eu encontrava nessas áreas. E aí, uma das técnicas que eu estava fazendo, né, era coletar o lixo na praia, ou no mar. Estava coletando na praia, mas estava coletando no mar também. E uma das coisas que eu coloquei no meu trabalho foi a influência da corrente marinha. Né? Se a gente colocar, por exemplo, uma bolinha de isopor na água do mar, ela vai ficar ali parada? Não. Né? Ela vai ser levada para longe. Né? A gente fica tomando banho de mar ali na beirinha da praia. A gente deixa as coisas da gente, quando vê daqui a pouco já está bem longe, né? E olha que a gente está com o pé no chão. Imagine algo flutuando. E aí, pronto, uma coisa tão simples como essa, né? A questão da influência das marés, eu coloquei lá no meu trabalho. Só que eu não coloquei nenhuma pesquisa que comprovasse isso. Aí meu orientador foi lá, né? Vermelhinho, Clênia, busque alguém que tenha comprovado isso aí. Lá vai eu procurar trabalhos sobre a influência das correntes marinhas para poder afirmar aquilo que eu estava trazendo no meu trabalho. Certo? Então, tudo que vocês forem estar fazendo, vocês precisam ter uma comprovação. Principalmente agora no TCC1, tá? No TCC1, vocês... a introdução de vocês, a parte de contextualização, que a gente vai falar mais para frente, ela é toda baseada em citação. Você não pode estar colocando nada porque você acha que é. Não. Você vai colocar o que você acha lá no resultado de discussão de acordo com os resultados que você obteve. Então, você achou isso como resultado, aí você vai dar sua opinião sobre aquilo. Mas na introdução, na parte de contexto, não. Você tem que trazer na parte da introdução, como o próprio nome está dizendo, introdução, introduzir o leitor sobre aquele tema. E você vai fazer isso em cima de pesquisas que já existiram, certo? E não em cima de opinião ou do que você acha. Então,
pensar, né, e senso comum, cuidado para não confundir com trabalho científico, com pesquisa, com ciência. Então, é necessário que a gente tenha conhecimentos e base, tá? Então, vamos considerar que isso aqui seja uma escala, tá? Essa barrinha de teoria, vejam o tamanho dela. É maior do que a de baixo, não é? Então, essa barrinha da teoria aqui, ela tá sozinha, ó. Ela não tá dividida em nada, ela tá só a teoria. Então, o conhecimento e a base que você vai ter para construir o seu trabalho é o fundamental, tá? Ou seja, vocês vão ter que ter muita leitura. Vocês vão ter que ler bastante, desde livros, vamos dizer assim, didáticos, né, da graduação, a artigos, certo? Que a gente vai falar um pouquinho mais disso depois. E aí, o resto, entre aspas, né, a gente tem a escala de baixo. Vocês vão precisar de, vamos supor que essa escala fosse de tempo. Então, vocês vão ter que ter uma base teórica, vocês vão ter muito tempo, ter que gastar muito tempo com a teoria. Vocês vão ter que ter tempo para ter a ideia, né? Então, desde o P5, quando eu dei aula para vocês, eu disse, ó, gente, vão pensando já no que vocês vão fazer no TCC, que no P7 eu vou estar com vocês de novo e a gente já vai começar na primeira semana, vocês já vão ter que estar definindo isso. Lembram que eu tinha falado isso? E aí, a gente chegou agora e vocês, né? Quem aproveitou desde o P5 para cá para estar amadurecendo algo, né, uma ideia, então teve tempo aí para poder pensar, né, no que é que vai desenvolver. Se não, pelo menos no mínimo uma semana você está tendo. Foi da semana passada para cá. Desenho experimental. Vocês sabem o que é isso? Então, desenho experimental é a metodologia, tá, gente? São, vamos dizer assim, são sinônimos. São a mesma coisa. Então, o desenho experimental é a metodologia que você vai aplicar no seu trabalho para coletar os seus dados de acordo com o objetivo que você propôs na sua introdução. Depois eu vou explicar como é que faz o objetivo, tá? Com calma. Que é só ainda a introdução. A introdução dos conceitos, vamos dizer assim. Então, fazer o desenho experimental leva tempo, né? Você pensar na metodologia que você vai desenvolver leva tempo. Então, você precisa pensar com calma, ver se realmente você vai conseguir alcançar o objetivo da sua pesquisa com a metodologia que você está querendo aplicar. Depois vem realizar o experimento, né? Então, colocar em prática aquela metodologia para que você possa coletar os seus dados. Isso leva tempo também. E escrever e divulgar, né? A escrita vai estar durante todo o projeto, desde o início até o fim, e divulgar, que no caso, no mínimo, vai ser a apresentação do trabalho de vocês. Alguma dúvida até aí? Não? Então vamos continuar. E aí, gente, a gente chega nas etapas, né, de uma pesquisa, que neste slide aqui eu tenho para vocês o TCC1 de vocês, certo? Então, o TCC1 é o planejamento, que é o projeto de vocês. Então, a introdução de vocês vai conter a contextualização, que é vocês trazendo, né, dentro do contexto, trazendo o que existe já de conhecimento sobre aquela sua temática. Depois a gente tem a justificativa, que é o porquê que você escolheu fazer pesquisa com esse tema, tá? Lembrando que a justificativa é do ponto de vista pessoal. Você, ou se o trabalho foi em grupo, né? O porquê que vocês escolheram.
desculpa, gente, do ponto de vista pessoal, mas no sentido científico. Como assim? Trazendo dados. Então, você pode até dizer, eu escolhi esse tema, vamos supor que eu vou fazer um trabalho sobre marcadores tumorais para câncer de mama. Eu tenho uma parente que teve câncer de mama e se ela tivesse, né, utilizado um marcador tumoral para um exame precoce e tal, ela poderia não ter chegado no nível, né, de gravidade que ela chegou, exemplo. Então, isso não é sua justificativa, certo? Então, isso é muito pessoal. Para o ponto de vista da ciência, isso não interessa. Tá? Interessa para você como pessoa. Mas do ponto de vista da ciência, o que é que você vai fazer? Dentro da sua contextualização, você vai ter trazido informações, como, por exemplo, o índice de câncer de mama no mundo, no Brasil, no Nordeste, na Paraíba, João Pessoa, certo? Então, em cima desses dados que você trouxe na contextualização, vai reforçar aquele motivo pessoal que você tem para expor ali do ponto de vista da ciência. Então, minha justificativa é devido ao alto índice de câncer de mama, com a alta taxa de mortalidade, vamos dizer assim, certo? Então, com isso, é importante que se tenha conhecimento sobre marcadores tumorais para um diagnóstico precoce. Então, viu como você conseguiu transformar algo que era íntimo seu em algo do ponto de vista da ciência? Tá? Então, não coloquem aqui lá, porque minha mãe teve câncer de mama e tal. Não. Tá? Coloquem em cima do que você trouxe na contextualização. Aí vocês estão trazendo justamente informações para reforçar a importância que vai ter o seu trabalho, do ponto de vista social e científico. Dúvidas em relação à justificativa? Não? Então, vamos lá. Depois da justificativa, a gente tem a pergunta norteadora. Vocês já ouviram falar disso? Pergunta norteadora. Vocês conhecem bússola? Vocês sabem o que é uma bússola? Sabe, né? Aquele aparelhozinho, principalmente na antiguidade, hoje ainda usa, né? Mas principalmente antigamente, porque hoje em dia você tem GPS, fica mais fácil, né? Mas antigamente, aquele equipamentozinho redondinho, que tinha uma agulhazinha lá, que ela sempre apontava para onde? Para o norte. Ela sempre tem lá os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, e ela sempre aponta para o norte. Então, qual é a função da bússola? É ela ali orientar. Certo? Se você sabe onde está o norte, você sabe onde é o leste, o oeste e onde é o sul. Você sabe todas as outras posições. Então, se a agulha está apontando para o norte, você vai lá, gira a sua bússola para ela ficar, né, coincidindo para o norte, e aí você sabe aonde que você, vamos supor, aqui no nosso litoral, o leste é onde a gente tem o nascer do sol, é onde a gente tem o mar. Eu tô perdida no meio de uma mata, vamos supor. Né? Vamos supor que a gente estivesse na floresta aqui que fosse dar no mar. Eu sei que seguindo aqui para o leste, eu sei que uma hora eu vou chegar no mar. Então pronto, você bota a bússola lá, você sabe onde é o leste, então você tem o quê? Uma direção para você ir. Então, quando a gente fala de pergunta norteadora, é justamente porque vocês vão ter um direcionamento para o trabalho de vocês, tá? Então, vocês vão dar uma direção e vocês vão fazer, de fato, uma pergunta, certo? Exemplo, qual o melhor marcador tumoral para o diagnóstico precoce do câncer de mama? Vamos supor que você estivesse querendo comparar vários marcadores tumorais. Então, é uma pergunta.
qual o melhor marcador tumoral para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Olha aí sua pergunta. Perfeita. Aí a gente chega na hipótese. Vocês sabem o que é a hipótese? Hein, gente? Já ouviram falar da hipótese? A gente não fez uma pergunta na pergunta norteadora. Então, a gente tem que ter uma resposta, né? Então, a hipótese é a resposta da sua pergunta. Vocês podem até buscar em livros de metodologia, de construção de TCC. Às vezes tem um capítulo inteiro explicando o que é hipótese. Você termina de ler, sai com mais dúvida do que antes. Então, para resumir e para ficar mais fácil de vocês entenderem, a hipótese é a resposta da sua pergunta. Só que, como o nome está dizendo hipótese, é o que você acha que vai responder. Vamos supor que você estivesse estudando os marcadores tumorais A, B e C, tá? Então, antes de você fazer a pesquisa, antes de você coletar os seus dados, lembre-se que você está no projeto, a gente está na introdução. A pergunta norteadora está na introdução. E a hipótese vai vir na introdução também. Então, antes de você fazer qualquer pesquisa, você vai dar sua opinião, que é o que você acha que vai acontecer quando você coletar seus dados. Então, você pode dizer, por exemplo, você tem sua pergunta, né? Qual o melhor marcador tumoral? E na sua resposta, você pode dizer, levando em consideração os marcadores tumorais estudados, o marcador C pode ser o que apresenta melhor resultado, porque ele usa substâncias XY. Tá? Estou criando aqui uma ideia. Quando você fizer toda a sua pesquisa, coletou seus dados, apresentou os resultados, pode ser que você tenha encontrado um outro resultado. Ah, não era o C que era o melhor, era o A. Ai, professora, minha pesquisa foi por água abaixo. Não, você encontrou seu resultado, certo? Seu resultado é que o A é o melhor. O que você tinha como hipótese era o que você achava. Se você já tivesse a certeza, se você já tivesse a resposta correta lá no início, então não precisava fazer pesquisa, a resposta já estava lá, né? Era sua conclusão e não sua hipótese. Bom, Lucinéia, pode falar, você levantou a mão, ativa o microfone. Professora, só para esclarecer, eu acredito que, não sei se para todos, essa resposta, ela seria sem nenhum embasamento científico, é a minha opinião Exatamente, própria. é a sua opinião, isso. Não é à toa que você não pode colocar citação na hipótese, porque é o que você acha. Se você, no momento que você colocou uma citação ali, passou a ser um resultado, não é mais uma hipótese. Se você botou uma citação é porque foi algo comprovado. Entendi. Certo? Entendi, obrigada. Nada. Então, para ficar claro, a contextualização, ela vai ser toda baseada na literatura, tá? Toda cheia de citação. A justificativa é o porquê você escolheu fazer o trabalho com aquela temática. Não do ponto de vista pessoal, né? Lógico, isso tem um pesozinho ali, mas você não vai escrever do ponto de vista pessoal. Vai ser embasado no que você trouxe na contextualização para comprovar o porquê que é importante estudar aquele tema. Aí você faz sua pergunta norteadora, que é a pergunta que vai dar um direcionamento para a sua pesquisa. Aí vem a hipótese, então, justificativa, pergunta e hipótese. Nenhum dos três tem citação. Aí a hipótese é a sua opinião, que você acha que vai... o resultado que você acha que vai encontrar. E aí a gente chega no objetivo. Como o nome já está dizendo, é o objetivo da sua pesquisa. Por exemplo, usando esse
Tâmara já passa a palavra para você. Usando esse exemplo que a gente está seguindo, né? O objetivo, que eu estou querendo, né, ver qual é o melhor marcador tumoral. Então, descrever a atuação dos marcadores tumorais A, B e C para o diagnóstico do câncer de mama. Descrever ou investigar qual o melhor custo-benefício em relação aos marcadores tumorais para o câncer de mama. Não é porque custo-benefício, porque tem um é até mais efetivo, mas ele custa, vamos supor, um exame para você utilizar ele, você teria que ter 50 mil reais. Então, custo-benefício, eu estou dando só um exemplo, tá, gente? Não sei nem quanto custa isso. Então, 50 mil reais. A população vai ter condições de fazer isso? O SUS vai ter condições de bancar isso para todo mundo? Então, o objetivo do meu trabalho poderia ser esse, certo? Eu não estava querendo, na minha pergunta, qual o melhor marcador tumoral? Então, dentro do meu objetivo é descrever o melhor marcador tumoral para o câncer de mama. Investigar qual o melhor marcador, qual o melhor custo-benefício dentre os marcadores para a utilização, vamos supor, no sistema SUS. Então, percebam um detalhe no objetivo. Obrigatoriamente, o objetivo sempre é sem exceção, tá? Sempre vai ser iniciado com verbos no infinitivo. Observar, descrever, criar, avaliar, intervir, tá? São exemplos de verbos no infinitivo. Certo? Lógico, existem outros. Estou dando só alguns exemplos aqui. Tâmara, pode falar. Ativa o microfone. Não, o que eu estou querendo saber é que, só, no caso, a gente só vai na justificativa, pergunta norteadora e hipótese, a gente não precisa usar citação, é isso? Não é que não precisa, é que não pode. Não pode. Isso. E no objetivo também. No objetivo também. Tudo seu. Só a contextualização que vai estar toda embasada na literatura existente. Que aí vocês vão estar escrevendo ali umas 2 folhas, certo? Umas 2 páginas, 2, 3 páginas. A justificativa é um parágrafo, pergunta norteadora vem junto com a hipótese, é outro parágrafo, e o objetivo é outro parágrafo, de poucas linhas, certo? Então, cuidado na hipótese para vocês não escreverem um parágrafo ali de meia folha. Não, é algo bem objetivo, uma frase, né? Uma coisa bem resumida, tá? Porque é uma hipótese, você não tem resultado, então como é que você vai discorrer 10 linhas sobre algo? Né? Fica meio sem sentido. Certo, obrigada, professora. Então, vamos lá. No objetivo, portanto, no nosso modelo, a gente termina a introdução. Por que eu estou falando no nosso modelo? Então, eu ensino para vocês a escrita científica, a forma, né, de construir o trabalho. Independente se vocês estiverem fazendo aqui para Santa Emília, para a UFPB, para qualquer outra USP, para qualquer outra instituição, a escrita científica é a mesma. O que vai mudar vai ser a questão de formatação. Por exemplo, existem locais que a justificativa ela é fora da introdução, que o objetivo é fora da introdução. Ele deixou de existir? Não. Ele só mudou de posicionamento aonde que ele ia vir, certo? Mas ele existe. Tá? Então, a forma que eu ensino para vocês é para vocês não terem dificuldade com nenhum tipo de trabalho científico que vocês venham a ter, né, futuramente, que fazer. O que vai mudar é só formatação. O raciocínio da escrita científica vocês vão estar tendo. E aí a gente acabou a introdução nos objetivos, aí a gente vem com a seção 2, que é a metodologia, que é como vocês vão coletar os dados de vocês, certo? Então, no TCC1, a metodologia de vocês tem que vir toda
no futuro. Então, eu vou fazer, né? Na verdade, não é nem eu vou fazer, que é outro detalhe. Trabalho científico não pode utilizar primeira pessoa. É sempre de forma impessoal. Então, será feito. Tá? E não eu vou fazer ou nós vamos fazer. Tá? Sempre de forma impessoal. Nem primeira pessoa do singular, nem do plural. Mesmo, por exemplo, que você esteja fazendo um relato de experiência, esse relato seja seu. Você escrevendo o trabalho, você escreve como se fosse outra pessoa. Certo? Então, sempre impessoal. Aí a gente tem, na seção 3, cronograma. Na seção 4, orçamento. E na seção 5, as referências. E aí a gente termina o nosso projeto, que é o nosso TCC-1, tá? Então, o que eu falei hoje, que eu falei agora, é o que vai vir no TCC-1 de vocês. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Agora, vocês precisam se dedicar para fazer, certo? Vocês levando a sério, é fichinha, vocês vão ver. E aí a gente tem a segunda etapa, que é o quê? O TCC-2, certo? Então, no TCC-2, o que é que a gente vai ter? A coleta de dados, certo? Pode falar, Tâmara. Ativa o microfone. Oi. Sobre o cronograma e orçamento, ok. A gente vai ter uma aula só sobre isso. Tá certo. Certo. Cronograma é as etapas da pesquisa que você vai fazer, onde você vai organizar no mês tal, eu vou fazer isso, no outro mês eu vou fazer aquilo, assim por diante. E o orçamento é quanto você vai gastar para desenvolver a pesquisa, ou seja, a partir da semana passada até junho do ano que vem. Você tem que ter um planejamento, tá? Então, mais ou menos quanto que é uma estimativa. Não vou pedir nota fiscal de ninguém, não. É só para que vocês aprendam a construir. Por quê? Porque, como eu disse, eu estou ensinando para vocês para que vocês saibam fazer um trabalho científico, independente se é da Santa Emília ou se vocês vão fazer um mestrado, ou mesmo se vocês vão chefiar, coordenar algum setor futuramente. Então, para vocês terem uma ideia, muitas vezes o profissional, ele, vamos dizer assim, né, vai iniciar um trabalho e aí de chefia, e você precisa organizar escalas, você precisa organizar ali como é que chama? O material de consumo, né, os gastos do setor, tudo. Então, vocês vão precisar saber fazer cronograma e orçamento. E aí, muitas vezes, a pessoa nunca viu isso na graduação, chega lá e fica, meu Deus, o que é que eu faço? Como eu faço? Então, através aqui do TCC de vocês, eu já trago uma orientação referente a isso, justamente para ajudá-los, mesmo que não seja tão obrigatório agora. Assim, é obrigatório vocês fazerem, tá? Para poder aprender. Mas, por exemplo, trabalho bibliográfico. Professor, mas eu só vou gastar com papel. Tá, não tem problema. Eu quero que você bote lá que você vai gastar com papel. Tá? Só para que vocês se organizem e saibam como fazer. Pode falar, Milena. Liga o microfone. Liga sua câmera, professora. Hoje minha câmera tá ligada. Pra gente não tá aparecendo, não. Sério? Pois eu tô me vendo aqui. Tá ligada, eu tô vendo, professora. Olha aí. Ela. A pois sumiu aqui pra mim. Meu Deus. Eu também tô vendo. Depois eu apareço. O que importa é a minha voz, gente. Não precisa estar olhando pra mim, não. Vamos lá. Continuando, então. Dentro do TCC-2, né, vai ser a execução, né, do que vocês planejaram no TCC-1. Então, vocês vão coletar os dados, vão organizar os dados, vão analisar os dados, vão escrever resultado de discussão,
para alcançar, né, chegar numa conclusão e ter ali o trabalho final. Então, o TCC2 é o mais fácil de tudo. O problema é que os alunos, quando fazem o TCC1, eles não levam a sério. Aí chega no TCC2, aí tem que corrigir os erros do TCC1 e fazer o TCC2. Então, não aproveitam a oportunidade de estar tirando dúvida na aula, de estar construindo o trabalho no tempo certo, vai empurrando com a barriga, né? Ah, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Lembrem-se que amanhã é o dia que nunca chega, né? Aí por isso que não faz o trabalho nunca, certo? Pode falar, Luciné. Tá, ativa o microfone. Você levantou a mão. O que é tabulação? Organização. Você vai organizar, construir tabelas, gráficos. A gente vai ver isso com calma também, lá na frente. Lembre-se, hoje, semana passada foi um resumo bem resumido. Hoje é um resumo um pouquinho mais explicativo. E aí a gente depois vai ver cada detalhe, tá bom? Então, no final, a divulgação, né? Quem tiver interesse, publicar aquele artigo, né, aquele trabalho que foi construído, enviar para publicação em eventos científicos, como, por exemplo, a jornada, congressos, né, eventos aí que vocês possam estar divulgando os resultados de vocês. Lembrem-se, ciência é feita para ser compartilhada, bom? Então, é necessário que vocês tenham uma ideia, né? Então, essa ideia vai ser o tema de vocês, que foi escolhido a partir da observação de algo que vocês acharam interessante ser investigado. Então, é necessário que vocês busquem trabalho sobre o tema. Nessa etapa inicial, pode até ser que, se você não tem tanta, vamos dizer assim, definição do que você quer fazer, você ainda está meio inseguro no que exatamente escolher para desenvolver no trabalho, mas você já tem ideia do tema, tá? Não exatamente, né, o que você quer. Vamos supor, eu quero trabalhar com oncologia, só que oncologia, né, é algo gigantesco. Então, você começa a ler sobre o tema. Então, busque artigos sobre o tema. À medida que você vai lendo artigos sobre o tema, você vai começar a ver que nos próprios artigos, eles dão sugestões de trabalhos que podem ser desenvolvidos, tá? Trabalhos que vão o quê? Complementar os conhecimentos que ele apresentou ali na pesquisa dele, certo? Então, vocês vão ter aí essa possibilidade simplesmente só em ler outros trabalhos científicos que foram publicados. Então, faça uma revisão literária, né, um levantamento bibliográfico do que existe publicado sobre o tema, veja quem já escreveu sobre o assunto, o que é que já foi escrito. À medida que vocês vão lendo sobre o assunto, vocês começam a identificar quem são aqueles autores mais renomados na área. Como que você sabe isso? À medida que você lê artigo e você vê que sempre tem gente citando fulano, é porque fulano, né, tem grande credibilidade no que ele falou, e aí o ideal é que você vá lá nos trabalhos de fulano e veja o que ele apresentou sobre aquela temática. Pode falar, Luciné. Todo trabalho de pesquisa, ele tem que ter uma pesquisa de campo? Não, você pode fazer trabalho bibliográfico. Inclusive, tem inúmeros trabalhos bibliográficos publicados. Ok. Uma metodologia é o trabalho bibliográfico, certo? Trabalhos de campo é outra metodologia e aí tem, né, várias metodologias dentro dela. Certo? Ok. Então, vamos lá. Então, leia artigos científicos, gente. Os livros, eles vão ajudar vocês a ter aquilo que eu falei no início, a base.
Só que os artigos científicos é o que vão estar trazendo o que há de mais atual naquela área, tá? Vamos supor, se eu tenho um livro que foi publicado agora em 2020 e um artigo de 2019, quem é o mais dentro do conteúdo? Quem é o mais atual? 2020. Não. Não é. O artigo, ele foi publicado em 2019, mas a pesquisa que desenvolveu ele é mais recente. Um livro, para ser publicado, ele demora muito mais do que um artigo. Um livro demora anos para ser publicado, desde o processo de escrita, né, de pesquisa para a escrita dele, de edição, de aceitação da editora, como é que chama? De impressão, de divulgação. Então, demora muito mais. Então, os artigos, eles devem ser lidos porque eles sempre vão ser mais atuais. Lógico, eu não vou pegar um artigo de 1990 e dizer que um livro de 2020 o artigo é mais atual, né? Lógico que não. Mas, assim, vejam que é importante que vocês também tenham esse senso crítico ao analisar a literatura que vocês estão buscando, certo? Os livros também, eles são, vamos dizer assim, eles são um pouco mais didáticos. Eles vão ajudar vocês na interpretação, né, das informações que estão tendo ali, porque você está aprendendo. Então, os livros, eles devem ser utilizados como base para que vocês tenham conhecimento que será aprofundado quando vocês estiverem lendo os artigos. Vocês estão na graduação, então ainda é permitido assim uma ou outra citação de livros. Não é o ideal, mas ainda é permitido. O ideal é que vocês só utilizem artigos como referências dos trabalhos de vocês. Os livros, eles utilizam artigos para poder ser escritos. Então, utilizem artigos para escrever o trabalho de vocês. Só que aí, como eu disse, para ler os artigos, vocês têm que ter a base. A base vai estar sendo importante para vocês nos livros, porque eles vão, vamos dizer assim, detalhar um pouquinho mais, explicar um pouquinho mais aqueles fatores básicos, que aí quando vocês chegarem nos artigos, eles vão ser mais objetivos. Eles não vão parar e detalhar alguns conceitos que você, teoricamente, deveria ter, certo? Então, leia artigos com espírito crítico. Não é ler por ler, é ler sabendo o que está lendo. Ler pensando, avaliando, analisando o que está sendo lido. Ah, por que ele fez isso? Por que ele não utilizou aquele outro método? Ah, se ele tivesse feito num laboratório particular ao invés de utilizar só um público. Então, por que ele usou reagente X no lugar de reagente Y? Então, são detalhes, tá? Que você, ao ler, cada vez que você estiver lendo, mais você vai, vamos dizer assim, aguçar o seu espírito crítico. Quanto mais você lê, mais conhecimento você adquire e mais análise você vai poder estar fazendo, né? Uma análise crítica da literatura que você está tendo em suas mãos, né? Então, quanto mais você lê, mais você se aperfeiçoa dentro do conhecimento e, consequentemente, você vai ser, né? Vai ter ali mais pontos de vista para analisar e ter o seu próprio também em relação àquela temática. Então, identifique quais as limitações do estudo. Então, cada estudo que você estiver lendo, você vai conseguir estar podendo, né, através dessa análise crítica, observar se existiu ali uma limitação, que pode ter sido por vários motivos que levou a essa limitação. Por exemplo, por falta de tempo, por falta de dinheiro, por falta de equipamento, que fez com que aquela pesquisa ela fosse um pouco mais restrita. Pode falar, Milena. Ativa o microfone. Ativa o microfone.
Toda vez a gente esquece. É só para dar um aviso que a aluna Janiele saiu porque o computador dela desligou. É só para dizer Certo. isso. Descarregou, na verdade. Uhum. Então, gente, veja, né, as limitações de cada estudo que você está lendo. Então, vamos supor que você fez uma pesquisa onde ele só utilizou um hospital público de uma cidade pequena. Aí você pode pensar, ele obteve esse resultado porque ele pegou só um laboratório e ele pegou uma cidade pequena. Se ele tivesse pego uma cidade grande, se tivesse avaliado no mínimo 5 laboratórios públicos e privados, poderia ser que ele tivesse resultados diferentes, né? Então você começa a pensar, né, ver essas limitações e pode até surgir ideias para você construir o seu trabalho. Então, como essas limitações poderiam ser solucionadas? Né? Eu acabei de dizer, utilizar, né, uma cidade grande, utilizar mais de um laboratório, utilizar a rede pública e privada para comparar. Então, são só exemplos. Quer perguntar de novo, Milena? Sim, professora. A senhora nos indica que a gente procure esses artigos no Google Acadêmico? Não. Eu vou falar depois. Tá bom, certo? obrigada. Mas pode. Alguém deu um grito aí. Então, eu posso no final da aula, se eu esquecer, vocês me lembrem, eu posso botar uma lista, tá, de plataformas de pesquisa científica que vocês podem estar consultando, tá? Nas aulas, em alguma das aulas mais para frente, eu acho que tem, tá? Mas se não tiver, de qualquer jeito, no final da aula eu posto aqui para vocês. Então, a gente pode generalizar as conclusões? O que é que vocês acham? Eu estou lendo um artigo, lá naquele artigo tem a conclusão dele. Eu posso generalizar as conclusões? Hein, gente? Sim ou não? Não. Não, Milene disse que não. Quem dá mais? Quem dá mais? Hein, gente? Bora, responda aí, pessoal. Eu acho que não. Não também? Quem mais? Felipe, Gabriela, Hanna, Juliane, Ladisson, Lúcia, Lucinéia, Maria Fabiana, Mariana, Matheus, Roseli, Rosicleide, Rossana, Thaisa, Tâmara, Williane, Renato Nada e outra pessoa. pode ser generalizado. Nada pode ser generalizado. Muito profundo isso, Gabi. Eu já falei. Não, acho que não. Então, vá, quem ia falar alguma coisa? Eu acho que não, porque cada pesquisa foi feita em uma região. Então, a realidade de cada região não é igual em todo canto. Então, acho que é por isso que não pode generalizar. Tá. Então, vamos lá. Lembrem-se que eu tinha falado agora há pouco de fazer a leitura com análise crítica. Não falei isso agora há pouco? Então, essa análise crítica vai fazer com que vocês observem em cada trabalho se vocês vão poder, com aquela conclusão, generalizar ou não, tá? Então, a resposta é depende, tá? Depende do trabalho. Então, vamos supor que eu vou trazer 2 exemplos práticos aqui. Tá bem resumido, só para ajudar um pouquinho a ilustrar, tá? Então, vamos supor, estou fazendo um trabalho que é com profissionais de saúde do SAMU de São Paulo, capital. Eu estou avaliando o nível de estresse desses profissionais. Conclusão do meu trabalho. Os profissionais do SAMU são extremamente estressados, a maioria já com síndrome de Burnout. Eu posso generalizar que todo profissional do SAMU tem esse nível de estresse? Não. Se a gente pegar, por exemplo, os profissionais de SAMU do interior daqui, não tem, né? Não queira comparar São Paulo, né? O trânsito caótico,
a quantidade de pessoas que faz até com que haja mais atendimentos, né? Criminalidade, não sei, um monte de coisa. Então, comparando com o interior daqui, não vai ser. Então, não posso generalizar nessa situação. Agora, vamos supor que eu sou uma médica cardiologista que descobri lá a questão do marca-passo. Então, pessoas que estejam, né, com problema cardíaco lá no nó sinatrial, tal, que apresentam determinadas circunstâncias, elas são pessoas indicativas para o marca-passo. Então, eu posso generalizar que essas pessoas que apresentem problemas no nó sinatrial, lá elas tenham a necessidade do marca-passo. Certo? Então, eu posso ou não generalizar de acordo com cada pesquisa que estiver sendo feita. Tá? E aí, na análise crítica que você vai estar fazendo, no trabalho que você está lendo, é que você vai verificar isso. E aí, a gente chega na questão resumida, a gente vai ter aulas depois sobre metodologia, tá? A gente não vai aprofundar a metodologia, certo? Por quê? Porque a metodologia vai variar de acordo com o trabalho de cada um de vocês. O que eu vou apresentar para vocês é mais importante a ser observado do que propriamente dita a metodologia que vai ser usada. Como eu disse, a metodologia que vai ser usada vai variar de acordo com cada trabalho. Agora, o que você precisa observar para usar na metodologia, aí eu vou estar aplicando para vocês, tá? Porque só a questão de metodologia, né, tem inúmeras, cada um podendo utilizar diversas formas diferentes, e isso vai de cada trabalho, isso é fácil de vocês identificarem qual que vocês vão estar utilizando. Então, na metodologia, vocês vão ter que dizer como e onde serão realizadas a pesquisa, que tipo de pesquisa será feita, né? Será, por exemplo, pesquisa prática, conceitual, etc. Qual é o universo a ser pesquisado, ou seja, qual é a amostra, se você vai, por exemplo, trabalhar com pessoas. Quantas pessoas vão fazer parte da sua pesquisa? Se você vai trabalhar com amostras biológicas, né? Vamos supor, vai fazer exame parasitológico de fezes. Então, você vai coletar quanto de material, né? Então, qual instrumento de coleta de dados? Por exemplo, você vai fazer uma pesquisa observacional, onde você só observa, você não manipula nada, ou será uma aplicação de questionário ou entrevista, que você vai até a pessoa e faz ali as perguntas? Então, como eu disse aqui, são só exemplos, tá? Então, como serão tabulados os resultados? Ou seja, como serão organizados os seus resultados? Você vai utilizar uma planilha Excel, onde você vai criar seus gráficos, suas tabelas para organizar seus dados e poder depois analisar? E aí, como serão analisados os seus resultados? Qual método estatístico você vai utilizar para saber se aquele resultado teve ou não significância, se aquilo era importante ou não? Então, tudo isso tem que vir na metodologia. E aí, gente, a oportunidade, né? As oportunidades batem na porta de todos, só que apenas alguns estão preparados. Então, para quem acredita em Adão e Eva, eles tiveram contato com a maçã, né? Nos primórdios aí da existência humana, né? Só que eles não tiveram a perspicácia de pensar que existia uma força ali atuando para fazer com que a maçã caísse, né? Então, Newton foi lá e descreveu a teoria da gravidade. Então, quer dizer que ninguém nunca tinha visto nada caindo antes de Newton? Todo mundo via, né? A oportunidade estava ali batendo para todo mundo. Só que nem todo mundo teve a percepção que ele teve de parar e pensar, peraí, tem algo acontecendo aqui. Por que essa maçã está caindo, né? Está indo nesta direção? Porque ela não está indo para o lado, para cima. Então, existe algo aqui, né? E aí ele descreveu lá a sua teoria. Diga, Tâmara. Ativa o microfone.
Professora, eu quero fazer uma pergunta a respeito do informe de orientação. Aí eu tinha dado uma olhada, aí eu vi que tem que ter a assinatura do orientador. Aí como é que vai ser? Porque a gente não tem que mandar para a senhora, né? No caso, vai estar com a minha assinatura. Eu tenho que ir na faculdade para pegar essa assinatura desse orientador? Como é Não, que vai manda por ser? e-mail. Manda por Só e-mail com o a minha orientador. assinatura? Não, na verdade, o mais importante é a assinatura do seu orientador do que a sua. Sim, aí como é que eu faço, no caso? Você convida seu orientador, manda o documento para ele, ele assina e ele manda assinado. Certo. Então, vamos lá. Continuando. Então, vejam que muitas vezes a oportunidade está ali, na sua cara. E você não consegue, né, perceber. Coisas, às vezes, tão simples que, às vezes, a gente para assim... Meu Deus, fulano fez isso. Eu passava por isso todo dia e nunca parei para pensar nisso. Né? Então, comecem a observar o entorno de vocês, gente. As oportunidades estão aí, né? Basta a gente saber aproveitá-las. Então, seja criativo e não se limite a copiar, né? Então, discuta suas ideias com outros, partilhe suas questões e dúvidas para não fazer igual o Gilberto, se achando aqui espertão, né? Dizendo, interessante, as peras também caem das árvores. Só que Newton, quando descreveu, né, a teoria dele, ele já tinha calculado a questão da velocidade, altura, peso, né? E aí, com esses parâmetros, independia se era uma pera, um carro, um caminhão, uma pluma, né? Ele conseguia ali descrever a teoria dele. Então, no momento que você traz suas ideias e conversa com outras pessoas, você acaba amadurecendo elas e fazendo, consequentemente, que você tenha uma melhor, vamos dizer assim, uma melhor visão, né? Ou trazendo ali outros direcionamentos que você não tinha pensado em relação ao seu trabalho. É estudo piloto, gente. Vocês sabem o que é? Para a gente concluir nossa aula de hoje. Já ouviram falar? De estudo piloto. Não? É o estudo da força centrífuga que um piloto como o da moto e da imagem tem, que a força centrífuga faz com que ele saia numa curva, né? Ele vai em direção reta. Então, ele precisa medir a inclinação da moto e a velocidade. Não, né? Então, o estudo piloto não é isso. O estudo piloto é um experimento exploratório que vai anteceder o experimento principal, a coleta de dados, de forma a refinar as técnicas. Ou seja, eu tenho a minha metodologia. Isso, lógico, é para um trabalho de campo, tá? Então, eu tenho a minha metodologia e eu vou fazer um estudo piloto. Ou seja, eu vou fazer um teste. Eu vou fazer tudo como se fosse já valendo e ver o que é que vai dar, certo? Ver se vai dar certo. Exemplo, no meu mestrado, um dos locais de coleta que eu tinha era como é que chama? A Praia dos Seixas, tá? Lá na Ponta dos Seixas, eu não sei se vocês conhecem lá, mas lá é cheia de ouriço, de ostra, de rocha, de tudo para você se machucar. É um prato cheio. E eu sou bem desastrada. Então, quando eu fui eu e 2 amigos para me ajudar lá a fazer a coleta, né, como estudo piloto. Seria um dos locais que eu iria coletar no meu mestrado. E aí, nesse dia que a gente foi lá, eu me cortei em vários locais, mas nada grave. Só que minha amiga se cortou em 2 locais bem grave. Ela levou 7 pontos, 3 pontos de uma perna, 4 pontos em outra. O meu amigo que foi comigo também saiu com as coxas toda ensanguentada. Ou seja, eu disse, bom, vamos pensar um pouco. Eu sou desastrada e hoje eu fui a que menos me machuquei. Não vamos brincar com a sorte, né? Não vamos abusar e não vou mais utilizar esse local de coleta. Aí peguei, mudei e fui fazer as coletas lá em Picãozinho, tá?
que era mais seguro, não tinha tanta coisa que pudesse me machucar, né? E até porque lá no Seixas tem tubarão, sangue, né? Não são duas coisas que são boas estarem no mesmo local. Então, por segurança, eu acabei mudando. Então, se eu não tivesse feito o meu estudo piloto, poderia ser até que, né, acontecesse acidentes mais graves durante a minha coleta. Então, o estudo piloto, você vai simular, né, com tudo, ver se está tudo certo, para, se deu tudo ok, então vamos poder utilizar esse local como local de estudo mesmo. Um outro exemplo, não sei se vocês já prestaram atenção, para quem gosta de série de televisão. Então, algumas vezes, quando uma série é lançada, o primeiro capítulo, ele é chamado de capítulo piloto. Por quê? Porque em cima daquele capítulo piloto, né, os diretores lá, o pessoal da emissora, eles vão estar avaliando a audiência, os comentários, vão estar avaliando tudo referente àquele episódio. Então, ele foi o episódio teste. Em cima daquele episódio, eles vão estar o quê? Às vezes, só no episódio piloto, eles já cancelam, por exemplo, uma segunda temporada. Ou então, só nesse primeiro episódio, eles já confirmam uma segunda temporada. Ou então, continuam a gravação da primeira temporada. Às vezes, eles gravam ali, vamos supor, uns 4 episódios. Vamos soltar o piloto e ver como é que sai. Eita, a resposta não foi muito boa. Então, vamos fazer aqui mais uns 2, 3 para finalizar e cancela. Tá? Então, gente, ajuda a contornar os problemas durante o experimento real e a redesenhar o experimento, né, se for o caso, se for necessidade. E um estudo de campo em trabalho com forte componente de campo. Ou seja, se eu tenho que estar muito em campo, seja em laboratório, seja lá onde for minha pesquisa de campo, onde eu tenho que estar lá muito presente, por muito tempo. Então, aí é que é mais importante ainda você fazer um estudo piloto para justamente evitar que você tenha feito a pesquisa e no final não dê nada porque você não avaliou, né, através do estudo piloto, que poderia estar apresentando problemas ali. Então, visite todos os locais mais de uma vez antes de começar, quando for o caso, né, porque às vezes, por exemplo, só a questão de estação do ano pode fazer diferença, e se você não tiver observado isso, vai influenciar nos seus resultados, então é importante que você pense em tudo que pode estar influenciando, e a gente vai ver isso na próxima aula. Então, Lua se despede aí de vocês. Então, por hoje é só, gente. Boa noite. Espero que tenham conseguido assimilar aí um pouquinho, e na próxima aula a gente vai trazer bastante exemplos, tá? Do que a gente falou hoje, né? Exemplo de pergunta norteadora, exemplo de hipótese, e assuntos um pouco polêmicos que é para vocês justamente fazerem a cabecinha de vocês trabalharem, certo? Então, boa noite a todos. Então, só para quem chegou no final, gente, no início de cada aula, tá? Eu perguntei para vocês se vocês gostariam que a aula ficasse gravada, né? E eu disponibilizasse para vocês. Então, por questões de direito de imagem, né? Questões de, como que chama? De segurança mesmo, né? Então, eu preciso estar resguardada e vocês também. Então, eu pedi a autorização dos que estavam presentes no início da aula para poder gravar a aula e disponibilizar para vocês. Tá? Então, todos os que estavam presentes se comprometeram em permitir a gravação. Então, no início de cada aula, eu vou estar pedindo a autorização de vocês para poder gravar. Caso alguém seja contra, né? Então, essa gravação ela não vai ficar disponível para os colegas, né? Para quem quiser assistir. Em relação ao informe de orientação, deixa eu passar aqui para vocês, certo? Explicar rapidinho para vocês não preencherem errado. Vocês estão conseguindo ver aí o informe de orientação? Sim, estou. Então, aqui é onde tem graduação, vocês colocam TCC1. Esse eu é o nome completo do professor que vai orientar, tá? Não é o nome de vocês. Aqui
vocês vão colocando individualmente o nome do grupo e matrícula de cada um. Se for só uma pessoa, só coloca um nome, né? O curso de vocês, biomedicina, o período é 2020.2, tá? Não é P7, é 2020.2. O tema que vocês têm em mente, lembrando, esse tema ele pode mudar, o tema não é o título, tá? O tema é aquela ideia mais geral que vocês querem. Mas, eu quero trabalhar com oncologia, então seu tema pode ser oncologia. Meu título poderia ser aquele exemplo que a gente falou no início, marcadores tumorais relacionados ao câncer de mama, tá? Então, vejam a diferença entre tema e título. Tema é algo mais geral e título é o que exatamente você vai trabalhar. Coloca a data, a assinatura dos alunos e a assinatura do orientador e envia para o e-mail do NUP, tá? O e-mail do NUP está aqui embaixo, nup.uniesp@gmail.com. Bom? Então, nos despedimos aqui, gente. A gente até passou um pouquinho do horário, né? Porque algumas pessoas demoraram a entrar. Meu atraso, graças a Deus, foi só 5 minutos, não comprometeu a aula. Então, tchau, tchau. Nos vemos, então, na segunda-feira, tá? Mas durante a semana, qualquer coisa, eu estou disponível no grupo. Vocês podem estar perguntando, tá bom? Tchau, tchau, gente. Tchau.